Olá! Começa agora o TV TST, o programa do Tribunal Superior do Trabalho. E você vai ver hoje, TST define parâmetros para a aplicação da lei que altera o processamento de recursos na Justiça do Trabalho. Sétima turma do TST decide que trabalhador em São Paulo deve receber os adicionais de insalubridade e periculosidade acumulados. Saiba mais sobre a profissão de engenheiro florestal, os ramos de atuação, as normas que regulamentam a carreira e o dia a dia em meio à natureza. Tudo isso e muito mais. O TV TST está no ar. O órgão especial do TST referendou por unanimidade o ato da presidência do tribunal que definiu parâmetros para a aplicação da lei que altera o processamento de recursos na Justiça do Trabalho. Saiba o que muda na reportagem de Alexandre Matula. Os parâmetros foram definidos por uma comissão administrativa composta por 6 ministros do TST. Foram várias reuniões até a edição do ato pela presidência para dar efetividade à nova lei. As normas, referendadas por unanimidade pelo órgão especial, indicam como deverá ocorrer o processamento de recursos na Justiça do Trabalho. Agora serão usados novos critérios de admissão dos recursos de revista, que são aqueles contra decisões dos tribunais regionais do trabalho. Com a mudança, os regionais vão ter que uniformizar a própria jurisprudência. Os recursos de revista só vão ser aceitos no TST se houver divergência entre jurisprudências editadas por TRTs diferentes. Na hipótese de um recurso vir de um TRT que não tenha sumulado o entendimento, mas existir outro regional com decisão firmada, o relator no TST poderá determinar a baixa dos autos para que o tribunal de origem edite uma súmula sobre o tema. Caso a tese continue sendo divergente de outro regional, o recurso poderá, então, ser apreciado pelo TST. Outro ponto que muda na prática. Se o TST receber determinado recurso de revista e considerar que é uma matéria repetitiva, todos os recursos sobre o mesmo tema que estiverem nos TRTs vão ficar suspensos, aguardando a decisão do primeiro caso, o chamado leading case. Quando já houver a decisão, ela vai valer para todos os processos. Esse recurso de admissibilidade já existe no Supremo Tribunal Federal com a repercussão geral e no STJ. O TST espera, com a medida, reduzir o número de recursos, cujos processos muitas vezes poderiam ser resolvidos nos regionais. De 2013 para 2014, o número de recursos apresentados junto ao TST cresceu 6%. Para o presidente do tribunal, ministro Barros Levenhagen, a nova lei deve trazer mais celeridade à Justiça do Trabalho. Se tem uma convicção muito forte de que talvez ele possa diminuir esse afluxo enorme de processos para o TST. Porque, como todo tribunal superior, julgam-se teses. E como nós estávamos julgando matérias muito casuísticas que poderiam ser resolvidas definitivamente no segundo grau de jurisdição, ou seja, nos tribunais regionais do trabalho. A seção 1 de dissídios individuais do TST condenou um hotel no Paraná a pagar adicional de insalubridade a uma camareira. Para a maioria dos ministros, ficou comprovado que ela tinha contato permanente com agentes infecto-contagiosos. Na ação, a camareira conta que fazia a limpeza dos banheiros do terceiro andar do hotel e estava em contato permanente com agentes infecto-contagiosos. O relator do caso, o ministro Lélio Bentes, condenou o estabelecimento a pagar adicional de insalubridade à trabalhadora e citou a súmula 448 do TST. De acordo com o texto, a higienização de instalações sanitárias de uso público ou coletivo de grande circulação e a respectiva coleta de lixo, por não se equiparar à limpeza em residências e escritórios, enseja o pagamento do adicional de insalubridade em grau máximo. O fato é que ela comparecia diariamente e efetuava a limpeza desses quartos. E os hóspedes, obviamente, variam
né, no curso do tempo, e não é possível dar essa segurança à trabalhadora, à empregada, de que estaria lidando com uma mesma clientela, por assim dizer. Houve divergência. Para o ministro Aloysio Correia da Veiga, apesar da grande rotatividade de pessoas no hotel, a súmula do TST não pode ser aplicada neste caso. A limpeza de hotéis, ela difere da limpeza exatamente dos locais públicos de grande circulação, como as rodoviárias, como os hospitais, como os acessos de modo geral, e não, naturalmente, o hotel, que no caso não se sabe nem a grande circulação e, naturalmente, o número de exposição, de modo a considerar a habitualidade no sentido de atrair o adicional. Mas, por maioria, os ministros entenderam que a camareira tem sim direito ao adicional de insalubridade em grau máximo, o que corresponde a um acréscimo de 40% no valor do salário. A primeira turma do TST admitiu que crédito complementar de precatório seja pago como requisição de pequeno valor. O caso envolveu empregados do Departamento de Estradas de Rodagem do Rio Grande do Sul, que conseguiram na Justiça o pagamento de diferenças salariais. Entenda o caso na reportagem. Você sabe o que significa precatório? É um documento do governo que a gente tem que pagar, né? Uma coisa assim, não sei. São títulos de dívidas do governo? Esta advogada explica que precatório é a forma de pagamento de débitos da Fazenda Pública, seja municipal, estadual ou da União, de créditos definidos em ações judiciais. Transcorrida uma ação judicial e o particular sendo vitorioso nessa ação judicial, um crédito pode ser gerado daí. A forma para pagamento desse valor, se superado o montante correspondente a 40 salários mínimos, se dará por intermédio de um precatório. Em 1989, um grupo de 75 empregados do Departamento de Estradas de Rodagem do Rio Grande do Sul entrou com ação na Justiça, pedindo pagamento de diferenças salariais. O departamento foi condenado e, em 2001, foi expedido precatório sobre o valor da condenação ainda não pago. O valor restante da condenação foi decidido em 2012. A Sexta Vara do Trabalho de Porto Alegre determinou que o pagamento desse débito fosse feito por requisição de pequeno valor aos trabalhadores que possuíam crédito inferior a 40 salários mínimos. O TRT do Rio Grande do Sul manteve a decisão. Em recurso ao TST, o Departamento de Estradas insistiu que todo débito deveria ser pago por precatório, para evitar o fracionamento da execução, que é vedado pela Constituição Federal. O relator, ministro Valmir Oliveira da Costa, afastou a alegação de violação constitucional. Ele ressaltou que o caso não é de fracionamento, repartição ou quebra de valor da execução para fins de expedição de pequeno valor. Não é fracionamento, porque em 2001 a dívida integral já era dívida de pequeno valor. Ou seja, se houvesse a emenda constitucional, que foi uma em 2012 e outra em 2009, a dívida seria cobrada mediante requisição de pequeno valor. Por unanimidade, a primeira turma negou o pedido do departamento. Dessa forma, o crédito complementar ao precatório deverá ser pago como requisição de pequeno valor. Um ex-empregado do Itaú Unibanco, demitido depois de emprestar dinheiro para colegas, conseguiu afastar a dispensa por justa causa. A decisão é da sexta turma do TST. Segundo o processo, o Itaú Unibanco demitiu o bancário por justa causa, porque ele emprestava dinheiro a juros para colegas de trabalho. A instituição financeira afirmou que a prática configurava falta grave, concorrência desleal e insubordinação. Antes do caso chegar ao TST, o juiz de primeiro grau confirmou a demissão por justa causa. Mas o Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, com sede em São Paulo,
considerou a alegação do Itaú Unibanco de concorrência desleal exagerada. Para o regional, em termos de empréstimo, não se pode comparar uma instituição bancária a uma pessoa física. Além disso, o profissional informou que outros colegas faziam o mesmo e que alguns possuíam até negócios paralelos dentro das agências, como a venda de ovos de Páscoa, por exemplo, e que isso era tolerado pelo banco. Na sexta turma do TST, a relatora, ministra Kátia Magalhães Arruda, observou que o banco também não cumpriu o requisito da atualidade para aplicar a justa causa, ou seja, a punição não aconteceu logo após a falta grave do empregado. Embora a conduta do empregado no ambiente de trabalho não fosse adequada, não houve a imediatividade, que é um dos fundamentos que consta no acórdão. Os fatos ocorreram em 2006 e a dispensa só ocorreu em 2008. Mas o ministro Aloísio Correia da Veiga abriu divergência. Entendo que há uma gravidade da falta, por isso que eu provejo por violação do 482B da CLT, quer dizer, provejo o agravo do instrumento por violação do 482B da CLT. E, no mérito, eu daria provimento para reconhecer o justo motivo em razão da incontinência de conduta e mau procedimento. Por maioria de votos, ficou mantida a decisão do regional, que afastou a demissão por justa causa do ex-empregado do Itaú Unibanco. Assim, ele passa a ter direito às verbas trabalhistas de uma dispensa sem motivo. E no próximo bloco, trabalhador em São Paulo vai receber os adicionais de insalubridade e periculosidade acumulados. Não saia daí, a gente volta já. Veja outras notícias de destaque no TST. O Tribunal Superior do Trabalho lançou uma pesquisa de satisfação social para que os usuários dos serviços do tribunal, como advogados, partes em processos e estudantes, avaliem as atividades do TST e indiquem sugestões de melhoria. O formulário de pesquisa está disponível no site do tribunal até o dia 7 de novembro. O Tribunal Superior do Trabalho realizou o primeiro curso de formação de multiplicadores de conhecimento. Durante 5 dias foram apresentadas técnicas para transmitir corretamente informações a outras pessoas. O objetivo é qualificar os servidores participantes para multiplicar o conhecimento de suas respectivas áreas a outros colegas, sobretudo os novatos. O Conselho Superior da Justiça do Trabalho aprovou resolução com a finalidade de permitir que os tribunais regionais do trabalho e varas do trabalho possam adotar uma nova sistemática de pagamento aos servidores cedidos. Assim, o pagamento dos valores da remuneração e encargos sociais, além da função comissionada, vai poder ser feito direto em folha. Os bancos de sangue dos hospitais públicos do Distrito Federal foram interligados por um sistema informatizado. O projeto contou com a doação de 50 computadores pelo Tribunal Superior do Trabalho. Por mês, cerca de 5.000 transfusões de sangue são feitas nos hospitais públicos do Distrito Federal. Quase metade ocorre no Hospital de Base de Brasília, onde foi o lançamento do novo sistema de informatização da Hemorrede do DF. Lançamento que contou com a presença do presidente do Tribunal Superior do Trabalho, ministro Barros Levenhagen. O tribunal é parceiro do projeto e doou, em março deste ano, 50 computadores ao Hemocentro para instalação do sistema diretamente nos hospitais. Permitirá um melhor atendimento da imprescindível demanda dos pacientes por sangue e seus derivados em prol da preservação da vida e da melhoria de condições de saúde do nosso Distrito Federal. O sistema instalado foi desenvolvido e aperfeiçoado durante 3 anos. Com ele, o Distrito Federal passa a ser a primeira unidade da federação a ter todos os bancos de sangue da rede pública interligados por computadores.
todos os dados eram transcritos manualmente para os livros de transfusão. E agora, com a informatização do sistema, nós conseguimos, então, a partir de hoje, né, botar online um sistema em que o técnico que está lá no hospital, ele vai receber a bolsa de sangue do Hemocentro, como recebia, que vem com código de barra, com todos os dados do doador e da bolsa, resultados de exame, o tipo de sangue, e com a leitora, né, ele vai poder, então, registrar que essa bolsa foi transfundida para um determinado paciente daquele hospital. Um empregado de uma empresa de equipamentos ferroviários em São Paulo vai receber os adicionais de insalubridade e periculosidade acumulados. A decisão é da 7ª turma do TST. Veja na reportagem como foi o julgamento do caso. O empregado exercia a função de moldador de máquinas e trabalhou na empresa por 5 anos, até ser dispensado sem justa causa. O profissional era responsável pelo setor de moldagem, pintura e fechamento das máquinas. No setor em que trabalhava, ele tinha contato direto com areia sílica, resina, pó, catalisadores, tinta e álcool, além dos ruídos, vibrações e calor das peças. Por isso, ele entrou na Justiça pedindo o pagamento dos adicionais de insalubridade e periculosidade acumulados. A empresa se defendeu alegando que o artigo 193 da CLT prevê que deve ser escolhido o adicional mais favorável ao trabalhador. O caso chegou ao TST. Para o relator na 7ª turma, ministro Cláudio Mascarenhas Brandão, o artigo 7º da Constituição Federal garante que os trabalhadores devem receber os adicionais de penosidade, insalubridade e periculosidade sem fazer qualquer ressalva sobre o acúmulo dos direitos. Além disso, o ministro acrescentou que o acúmulo dos 2 adicionais pode acontecer porque os fatos que geram os auxílios são diversos e não se confundem. Não há restrição na Constituição ao direito aos adicionais quando percebidos por agentes diferentes de forma acumulativa. Ela não restringe o direito, também não o amplia, simplesmente outorga a possibilidade de que os adicionais serão devidos quando o trabalho acontecer em circunstâncias insalubres, perigosas ou penosas. O ministro explicou ainda que o artigo da CLT não pode ser aplicável ao caso, devido à entrada das convenções 148 e 155 da Organização Internacional do Trabalho no sistema jurídico brasileiro. O que a decisão definiu foi, com base no que o Supremo estabeleceu para esse status de estarem as normas internacionais que o Brasil ratifica acima da CLT, e essas normas garantem a possibilidade de acumulação de fatores de risco à saúde, apenas adaptou-se essa norma à lei interna, ou seja, garante o direito ao adicional, mas se afasta a norma interna que era incompatível. Que norma é esta? A CLT, quando diz que o empregado poderá optar por uns adicionais. Por unanimidade, a 7ª turma condenou a empresa ao pagamento dos adicionais de insalubridade e periculosidade ao trabalhador. E essa notícia teve grande repercussão na página do TST no Facebook. Foram mais de 16 mil compartilhamentos e cerca de 2 mil comentários. O Vicente Ferreira escreveu: "Eu acho que foi acertada a decisão. Errado é fazer o empregado ter que escolher um instituto mais benéfico financeiramente." Já o Daniel Bastos opinou que os adicionais de insalubridade e periculosidade têm fatos geradores distintos, não havendo óbice à sua acumulação. A Amélia Damasceno também deixou registrada a sua opinião. Ela disse: adicional de periculosidade e insalubridade não são benefícios. O ideal seria se o trabalhador não fosse exposto a nenhum dos riscos. E você? Também quer dar a sua opinião sobre essa e outras decisões do tribunal? Então curta a página do TST no Facebook e deixe o seu comentário. Acesse facebook.com/TSTjus. E no próximo bloco, saiba mais sobre a profissão de engenheiro florestal, os ramos de atuação, as normas que regulamentam a carreira e o dia a dia em meio à natureza. Não saia daí, a gente volta já. E veja outras notícias que também foram destaque no TST.
O TST recebeu do Ministério do Meio Ambiente o selo A3P de sustentabilidade na administração pública. O reconhecimento se deve às boas práticas ambientais e sociais adotadas pelo tribunal, como a gestão dos resíduos sólidos, o uso racional de recursos e as licitações sustentáveis. Em 2004, a ouvidoria do TST completa 11 anos de serviços prestados à comunidade. Para celebrar a data, o órgão lançou uma campanha comemorativa em que serão divulgadas informações e curiosidades do trabalho desenvolvido. No TST, o ouvidor é o próprio presidente, ministro Barros Levenhagen, que atua na direção e supervisão dos trabalhos da ouvidoria. O portal do TST está com nova identidade visual. A mudança tem como objetivo atualizar o site do tribunal, ajustando às necessidades de visualização moderna e otimizada dos conteúdos disponibilizados, a exemplo do que ocorre em outros sites do Poder Judiciário. A Semana Nacional da Execução Trabalhista registrou 654 milhões de reais em pagamentos de dívidas trabalhistas. Acompanhe agora um balanço completo desse mutirão que mobilizou os 24 tribunais regionais do trabalho. Depois de 4 anos, o vendedor Alucivaldo, de São Paulo, respira aliviado. Acompanhado da advogada, conseguiu um acordo com a antiga empresa para receber verbas trabalhistas reconhecidas pela Justiça. Coração aliviado, assim. E menos um problema, né? Menos um problema na nossa vida para a gente resolver, de tantos que existe, né? O caso do trabalhador é mais comum do que parece. Muitos ganham na Justiça o direito de receber verbas trabalhistas, mas o ex-empregador não honra o compromisso de pagar a dívida. Motivo que levou a Justiça do Trabalho a promover um grande mutirão pelo Brasil. É a Semana Nacional da Execução Trabalhista, que este ano chegou à 4ª edição. A sociedade inteira tem que se unir para combater essa situação. É uma situação constrangedora para todos, um trabalhador ter os salários reconhecidos, os salários atrasados e não obter, todavia, o pagamento lá na frente por desaparecimento do empregador. 509 milhões de reais em acordos, mais de 50% do que foi obtido no ano passado. 52 milhões de reais apurados em leilões e 201 milhões de reais em bloqueios de contas pelo Bacen Jude. Foram atendidas mais de 83 mil pessoas em todo o país, 70% a mais do que em 2013. Foram quase 30 mil audiências. Houve efetivação de 13 mil acordos e ainda 1.200 leilões. Também foram bloqueados mais de 23 mil bens de devedores. Só na 2ª região, em São Paulo, foram programadas cerca de 3 mil audiências. A parte tem a oportunidade de chegar aqui e tentar fazer isso da forma que for melhor para ela. Quer dizer, ela vai pagar. Agora, como isso vai ser feito, a gente vai conversar aqui para que isso aconteça. Na Bahia, a semana deste ano foi marcada por um acordo milionário. Cerca de 107 milhões de reais vão ser pagos pela empresa baiana de desenvolvimento agrícola a mais de 1.500 trabalhadores, o que totaliza 762 milhões de reais em pagamentos de dívidas trabalhistas em todo o país. Isto é de uma grande importância para a Justiça do Trabalho e principalmente para o nosso núcleo, o núcleo de conciliação, porque vem demonstrar que sempre há uma esperança de o empregado receber o seu crédito. Pé na lama, contato direto com a natureza. Não tem como ser engenheiro florestal sem essas experiências, seja qual for o ramo de atuação. O engenheiro florestal tem um mercado de trabalho amplo, pode atuar na recuperação de áreas degradadas e no gerenciamento de indústrias ou empresas envolvidas com a atividade florestal. Veja na reportagem de Rafael Porfírio as normas que regulamentam a carreira, que é de fundamental importância para a sociedade e para o meio ambiente.
procurar soluções para a conservação da natureza. Essa é a rotina de Cristiane, que faz parte do grupo de engenheiros florestais no Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade. Para acompanhar o trabalho dela, tivemos que ir até a Reserva Biológica da Barragem da Contagem, a 20 quilômetros do centro de Brasília. Esta é uma área de captação de água da Companhia de Abastecimento do Distrito Federal. Em volta, uma mata fechada, verde. Essa beleza esconde uma ameaça. Ela está bem ali, ó, aquela vegetação mais baixa. E faz parte de um estudo de um grupo de engenheiros florestais que a Cristiane participa. Cristiane, explica pra gente que espécie invasora é essa? É uma espécie oportunista que estabelece com vigor em matas alteradas, que submeteu a desmatamento e a fogo constantemente. A espécie invasora é chamada de samambaião e já ocupa 2 hectares da reserva biológica. Ela é uma espécie de área silvestre, ela cria esse dossel alto, forte, ela é bem coriácea, você pode perceber. E essa folha coriácea, ela não consegue ter na natureza animais que comem, que mantêm ela em equilíbrio. O projeto que você participa, na verdade, ele tenta buscar um levantamento de informações para tentar acabar com essa espécie invasora. Controlar essa espécie. Nós vamos fazer vários tratamentos, várias parcelas com tratamentos, vamos promover os cortes, né, periódicos, o plantio de arbóreas, enriquecimento das espécies arbóreas. Também vamos semear espécies herbáceas arbustivas originárias da vegetação, né, nativa, e vamos ver como vai ser a resposta. Depois de muito estudo e com todos os dados do trabalho em campo, Cristiane conseguiu concluir o relatório, estabelecer metas, métodos e custos para buscar investimento financeiro e recuperar a mata original na área mapeada. Toda essa área verde aqui é onde ela ocorre e se repara que não tem nenhuma espécie nativa emergindo, só aquelas antigas que resistiram ao fogo. E outras bem resistentes mesmo, mas é um processo muito lento, daí a importância do nosso trabalho de interceder nesse processo e adiantar a recuperação da área. Na engenharia florestal não se realiza um trabalho em campo sem conhecer a estrutura das espécies existentes. Neste laboratório no Serviço Florestal Brasileiro em Brasília, 12 engenheiros e 25 pesquisadores são responsáveis pela anatomia das madeiras tropicais brasileiras. Cerca de 300 espécies já foram identificadas. Os profissionais conseguiram desenvolver um projeto que permite construir, com madeiras apreendidas em fiscalizações, novas casas para pessoas de baixa renda em Rondônia. O nosso trabalho aqui, ele procura trazer conhecimento e tecnologia para a aplicação do produto de origem florestal, ou seja, para viabilizar o manejo florestal, para trazer o manejo florestal de uma forma mais racional, uma forma que você possa realmente utilizar de uma maneira sustentável, economicamente viável. Os primeiros engenheiros florestais no Brasil se graduaram em 1965, ano em que a Lei 4.643 regulamentou a profissão. Além do curso para trabalhar, um engenheiro florestal precisa estar registrado no Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura, o CREA. O profissional que trabalha na área ganha em média por 8 horas diárias trabalhadas, 8 salários mínimos e meio, ou seja, cerca de R$ 5.700. Já o engenheiro florestal, que trabalha 30 horas semanais, 6 horas por dia, ganha aproximadamente 6 salários mínimos, pouco mais de R$ 4.300. Produção de carvão, produção de celulose, né, movelaria, produção de compensados, chapas de fibra, né, carvão. Então o profissional ele atua nessas áreas. Você garantir que as atividades de engenheiro florestal sejam exercidas apenas por engenheiro florestal seria um grande avanço, né? Tanto para a profissão, né, com a melhor oferta no mercado de trabalho, quanto para o país, né, para a sociedade que vai ter essa prestação de serviço mais eficiente. O TV TST termina aqui, mas você pode continuar acompanhando as notícias do Tribunal Superior do Trabalho pelas redes sociais e pelo site tst.jus.br. Obrigada pela companhia e até o próximo programa.